Olá, amigos, amigas, estamos aqui aguardando, estamos sendo informados que nós estamos começando a nossa conversa de terça-feira ao vivo. Então, boa noite, Luiz Xavier, boa noite, Rosângela Aparecida, boa noite, Luana, Márcio P, boa noite. Vamos tentar colocar aí já dentro em breve a doutora Mel Sampaio para conversar com a gente, a nossa querida Mel. Vamos lá. Aí, Isso, boa boa noite, minha querida. noite, Tudo boa bom, noite. Mel? Tudo bem? E você, Roberto? Eu tô aqui nessa correria da minha vida, Tudo bem. mas satisfeito, feliz de estar. Até que enfim nós dois conseguimos conversar juntos, pelo menos pelo Instagram. Pelo menos no Instagram, vamos conciliar. Tudo bem, boa noite para quem está entrando, né? Quem não nos conhece, meu nome é Roberto Lúcio, sou médico psiquiatra e tenho, né, já há algum tempo, todas as terças-feiras, eu falo sobre saúde mental e espiritualidade. Hoje eu estou recebendo a doutora Mel Sampaio, a minha querida Mel, minha nora. Para quem está acompanhando, o povo gostou demais da live com o Saulo, mandaram um monte de recado. Ela é a esposa do Saulo. Então, hoje eu tenho certeza que nós vamos ter uma oportunidade bastante gostosa, como daquele dia, para falar de um tema tão importante que é sobre traumas, né? Então, para quem não te conhece, né, eu vou deixar para você se apresentar. Né? Coloquei ali para mim não esquecer de nada, mas eu prefiro que você se apresente, coloque aí o que você quer falar. A Mel também é psiquiatra, também é formada na Universidade Federal de Minas Gerais com a gente e fez residência no Instituto de Previdência Social, né, do Estado de Minas Gerais, no IPSENC. Então, pode falar para a gente um pouquinho aí do seu trabalho, do que você, né, foi caminhando e construindo e o que você está fazendo nesse momento, Mel? Claro, obrigada, Roberto, pelo convite. Boa noite para todo mundo. Então, eu sou a Mel, de certidão é a Melina, mas as pessoas costumam me chamar de Mel. Sou psiquiatra, como o Roberto falou, e médica do trabalho. Trabalho nas duas áreas, na interface das duas áreas, saúde mental e trabalho. E também trabalho muito com trauma, que é o tema da nossa live hoje, né? Eu falo que o começo da minha caminhada, ele não era claro que era para lá que eu ia chegar no trauma, mas todas as perguntas que eu fui buscando resposta no caminho, informações, me levaram até o trauma como uma grande resposta, das minhas buscas e das minhas indagações. Então, eu sou também facilitadora de mindfulness, sou terapeuta EMDRista, trabalho com reprocessamento de traumas, sou terapeuta focada em compaixão, trabalho com comunicação não violenta, então tem várias áreas aí, interfaces dentro do meu trabalho, e que talvez o que seja o ponto em comum de todas essas áreas seja o trauma. Isso aí. Então, nós vamos começar a nossa conversa, né, para a gente aproveitar bem. E a primeira coisa, eu gostaria que você falasse para as pessoas, muita gente aqui, a gente tem pessoas da área, né, que nos Uhum. acompanham, mas nós temos pessoas que se interessam pelo tema, pela saúde mental, mas não tem conhecimento técnico, não tem. Então,
o que que Uhum. são traumas e o que o trauma, como é essa visão do trauma vinculada à questão da saúde mental. Claro. Eu acho essa uma pergunta muito importante, porque a gente vai poder ouvir a palavra trauma em muitos contextos diferentes, inclusive fora da área de saúde mental, né? Então, ele é um termo, digamos assim, que guarda-chuva. O que a gente vai chamar de trauma aqui nessa conversa, e aí eu acho que é importante a gente entender que em contextos diferentes pode estar relacionado a questões diferentes, a gente está chamando de trauma aqui é a resposta ou resultado em nós, ou individualmente ou coletivamente, numa sociedade, de experiências que a gente viveu e que no momento que a gente viveu, elas, digamos assim, elas eram acima do que é a nossa capacidade de lidar com elas naquele momento. Então é como se elas deixassem respostas e adaptações e cicatrizes no nosso corpo. Então o trauma é essa resposta a essas experiências que, de alguma forma, estavam acima da nossa capacidade de lidar naquele momento. E aí, quando a gente pensa no campo de saúde, né, qual que é o que é interessante a gente pontuar? Que as experiências traumáticas, elas podem ter, digamos assim, um espectro de manifestação. Elas podem estar presentes desde situações que são pontos cegos para a gente, que às vezes nem geram tanto sofrimento, porque são coisas que a gente nem percebe que a gente faz ou que a gente reproduz como consequência de trauma. Às vezes é um comportamento que eu repito e aquilo nem me gera algum sofrimento, simplesmente foi um aprendizado que eu fiquei parado ali numa experiência traumática. Às vezes, quando a gente pensa no ponto coletivo, se a gente pensa, por exemplo, em traumas como o próprio racismo, a estrutura do racismo, posso reproduzir comportamentos que, mesmo que eu não tenha consciência, estão relacionados a essa experiência traumática histórica, né? A gente, na sociedade, repete. E nós vamos ter até um outro espaço de manifestação, que é onde entra mais o campo de saúde mental, que é onde há um sofrimento muito importante referente àquelas experiências. E aí a gente vai ter diversos transtornos que vão se relacionar ao trauma e ao sofrimento que ele pode gerar nos indivíduos. Alguns transtornos mais diretamente ligados a eles, como o transtorno de estresse pós-traumático, e outros transtornos ele como um potencializador, um facilitador da presença desses transtornos, como depressão, ansiedade, entre outros. Eu acho que isso é importante, porque muita gente vive as consequências dos traumas e nem tem ideia Sim. do que acontece na vida deles, né? E a Uhum. gente, na clínica, eu já recebi pessoas que foram perceber os seus traumas, principalmente dos abusos na infância, na Uhum. quarta, quinta década da vida, Sim. né? Aquilo é como se tivesse sido colocado numa caixinha, num cofre, ficou guardadinho, e um dia isso desperta, e às vezes desperta com uma força e com um sofrimento que o Uhum. indivíduo não Uhum. tem a ideia do contexto que ele está vivendo. Sim. As manifestações do trauma, em especial esses que acontecem nos primeiros anos de vida, nem sempre elas são conscientes e nem claras a associação. Como as experiências, as consequências não precisam ter uma relação temporal próxima com os eventos, muitas vezes a gente não faz a associação, né? E por muito tempo também, Roberto, eu acho que o mundo discutiu trauma sobre a perspectiva de traumas mais agudos, assim, situações de guerra, catástrofes naturais. Então, os estudos, eles estavam muito ligados a essas situações mais agudas, assim, né? Situações que são mais de um momento. E hoje em dia, né, cada vez mais um corpo de evidências tem acumulado e a gente tem entendido mais que essa primeira infância e que eventos mais crônicos, que a pessoa vive mais continuado, elas também têm um impacto muito grande
na saúde do indivíduo ao longo de toda a vida. Então, ali na década de 90, alguns estudos sobre experiências adversas na infância revelaram o quanto que essas experiências adversas na infância vão ter relação com adoecimento mental, com doenças cardiovasculares, com doenças renais, com doenças autoimunes, com padrões de comportamento mais de violência ou de risco, com dependência química. E aí a gente foi começando a cada vez mais ter um corpo de evidência, de entender que experiências que se repetiram, em especial ali no início da nossa vida, e que não eram só coisas que aconteceram, mas também coisas que deixaram de acontecer, como nos casos de negligência emocional e física. Elas vão ter um grande impacto, sem ter uma linearidade, começar exatamente na infância, elas vão ter um grande impacto ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, a manifestação dessas experiências, ela pode acontecer em qualquer fase do indivíduo, né? E tem aquele aspecto que eu falei, como é um espectro, a gente tem desde de coisas que a gente não sofre, não tem consciência, até esses quadros mais clássicos que a própria psiquiatria já cuida deles, mas no meio disso a gente tem milhões de coisas. A gente tem crenças negativas sobre nós mesmos, comportamentos disfuncionais que repetimos sem entender por quê, mesmo achando que eles são disfuncionais, não conseguimos sair daquele padrão. Então, realmente tem muita relação e coisas que a gente só vai descobrir bem depois. É importante também para as pessoas entenderem, né? É que hoje não é só uma questão de pesquisas clínicas, né? A área das neurociências, Uhum, ela está cada vez mais tendo pesquisadores buscando entender essas alterações cerebrais uhum, e que tem diferenciações dependendo do tipo do desenvolvimento do trauma, do tempo que ele está, essas uhum, alterações cerebrais. Eu acho que isso é muito interessante você poder falar para a gente, porque ainda hoje as pessoas acham que quando a gente fala de transtorno mental, que o troço está na nuvem, né? Igual história que ficou na nuvem. As uhum, pessoas não conseguem entender que comportamentos, que relacionamentos doentios, que falas repetidas marcantes, elas é, se transformam em marcas neurais, né, uhum, neuroquímicas, e que uhum, isso é importante para o trabalho de quem está uhum, movimentando-se na área do trauma. uhum, uhum. É legal você trazer isso, porque hoje a gente tem um corpo, eu falo que assim, hoje a área do trauma está tendo uma confluência muito grande de diversas áreas de estudo, né? A gente tem a psiquiatria clínica, a gente tem as neurociências, a gente tem as ciências sociais e história, né? A gente sabe o corpo do trauma coletivo, então essas coisas estão cada vez mais em confluência, aumentando a robustez do nosso conhecimento sobre trauma, né? E aí eu acho importante, talvez antes até de falar de adaptações mais centrais, a gente entender que o trauma ele é uma forma de estresse ao corpo, né? Ele é um estressor, é uma experiência que traz um estresse para o corpo. E quando o nosso corpo vive experiências de estresse, que ele sai do equilíbrio dele, ele vai fazer adaptações, né? Uma das adaptações é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que é aquela parte do nosso corpo que vai lutar ou fugir, ou vai descansar, digerir, né? De uma maneira mais simples, né? Então, essa é uma das respostas, uma adaptação que ela é mais imediata, né? Vai mexer no seu padrão de respiração, na velocidade do seu coração, como é que tá suas pupilas, vai mexer no seu pulmão, vai fazer adaptações rapidinhas para você enfrentar uma ameaça ou perigo. Então, essa é uma das respostas do nosso corpo a situações de estresse ou potencialmente traumáticas ou adversas. Uma outra forma do nosso corpo responder, se essa perturbação persiste um pouco mais de tempo,
são por adaptações hormonais. Seu corpo vai liberar hormônios para poder se adaptar àquela experiência. Então, tem os hormônios relacionados ao estresse, que a gente fala tanto, cortisol, né? Entre outros. E essas adaptações, elas vão fazendo com que seu corpo responda à situação de ameaça e de perigo. Quando a gente tem, por exemplo, que a gente vem falando dessas experiências na infância que são contínuas, né? Então, as negligências, os abusos, o adoecimento mental de algum familiar, perder algum familiar, são diversas circunstâncias e que podem acontecer, que pode acontecer às vezes de forma repetida, aquele estresse, é como se o corpo ficasse nesse estado de luta ou fuga mais continuamente, né? Ou colapso. E nessa resposta hormonal. Então, pensa o impacto que isso tem no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento de todos os órgãos. Por isso que hoje, cada vez mais, a gente vê uma prevalência de inúmeras condições clínicas nas pessoas que viveram experiências adversas no início da vida. Então, a gente tem essas adaptações que já acontecem no campo do trauma. Quando a gente está falando desses traumas que são mais agudos, que são um evento único, essas alterações não são tão contínuas e não ficam por tanto tempo. Por isso, tem uma certa diferença de resultado. Quando a gente pensa na parte mais do cérebro, né? Porque o sistema nervoso autônomo não está só no cérebro, está em várias partes do corpo, como eu expliquei. A gente já vai ter alterações, por exemplo, de amígdala, em situações de trauma, né? Aquela região do nosso cérebro percebe mais o perigo, as experiências de medo. Então, é como se ela fosse um pouco mais sensível em quem teve experiências traumáticas. Ela fica um pouco mais assim, você precisa de um estímulo pequeno para ela se ativar com mais intensidade. A gente tem alterações, por exemplo, de hipocampo, que está relacionada à memória, né, que está relacionada ao processo de aprendizado. E aqui eu não estou falando só aquele aprendizado da gente sentar, ler, estudar alguma coisa. Estou falando daquele aprendizado, aquele aprendizado intuitivo do corpo. Eu faço isso, isso não é bom. Eu faço isso, não é bom. Eu registro esse aprendizado de que aquele caminho não é legal, né? Então, esse aprendizado também fica perturbado nas experiências traumáticas, tá? E a gente tem também alterações que estão ali no córtex pré-frontal. Tem outras, mas eu vou falar essas mais de forma geral, né? Que vão estar relacionadas ao planejamento, vão estar relacionadas à nossa regulação nas nossas relações sociais, como que a gente dá uma ponderada nas nossas interações sociais, vai estar relacionado com a nossa tomada de decisão, né? Então, tudo isso são questões que a gente já está cada vez mais mapeando nas experiências traumáticas, e a gente ainda tem muito a avançar nesse campo, mas a gente já tem cada vez mais um corpo mais robusto de evidência, né? Isso eu acho que precisa ser enfatizado, porque realmente assim há uma ideia muitas vezes assim, está tudo pronto e que a resposta é como se eu soltasse um veneno para matar um inimigo, mas que esse veneno não vai atacar e que essa tomada de decisão orgânica em liberar esse contexto, que isso não vai repercutir no corpo. Né? As pessoas não conseguem entender. Né? Quando eu comecei a estudar, não existia essa teoria que você pegou já de outra maneira, que é dessa visão inflamatória do cérebro. E que eu acho maravilhosa, porque ela consegue explicar, e para o leigo, você falar o que é inflamação, o trauma no corpo, né, de uma batida, de um machucado, de uma ferida, e a cicatriz que fica, e as dores que se sente, e a dificuldade da função, entender que o cérebro vive isso também é uma coisa muito, mas muito bonita, né? Não é que ela seja feliz, mas é bonita no sentido da gente poder entender, porque a experiência traumática e muitas delas não tem nenhuma beleza, ela tem um sofrimento imenso e
e que foi descuidado e muitas vezes desrespeitado pela própria pessoa como por outras pessoas. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho ainda nesse enfoque, antes da gente caminhar para falar do tratamento, caminhar para Uhum. falar das suas experiências com essa situação, né? É por isso que a Uhum. gente quis que você falasse conosco sobre isso. Eu ouvi hoje você falando sobre o TEP, que é agudo, e o TEP, que é Uhum. crônico, né? Uhum. Tem até um TEP mais simples e mais complexo. E que Uhum. hoje há, inclusive, elementos de neuroimagem que podem diferenciar isso. Uhum. Eu podia comentar isso um pouquinho para todos nós aqui. Sim, sim. Como eu disse, assim, no início, né, muito do pesquisa do trauma ficou relacionado a essas experiências mais agudas, né, num espaço de exposição mais curtos, né, as catástrofes naturais, a guerra, acidentes de carro, assaltos à mão armada, né, então, muito dos estudos estavam nesse contexto, e a gente tinha o que a gente chama de diagnóstico de TEPT simples, transtorno de estresse pós-traumático, que hoje a gente está usando como simples, mas antes era só TEPT. A gente usa, às vezes, essa nomenclatura simples mais para ajudar a diferenciar os dois, mas corretamente é só o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que era um diagnóstico relacionado a essas experiências. E que o que é o núcleo, digamos assim, de apresentação e de sintomas desses casos é aquela experiência de hipervigilância, que a pessoa está sempre em perigo, então ela fica sempre em estado de alerta depois do evento. Uma situação, uma experiência de evitação, ela evita coisas que relembrem o trauma ou aquela experiência que causou o trauma. E elas têm o que a gente chama de reexperiências, que são aqueles flashbacks, aquelas memórias que vêm da experiência, que vem com muitos sintomas somáticos assim, no corpo, muita ativação, ou aqueles sonhos mais vívidos, né, com o conteúdo das experiências traumáticas. Isso a gente via muito nesse tipo de experiência de exposição mais aguda do trauma. Só que quando a gente começou nessa clínica, ampliando esse olhar, ampliando o olhar para as pessoas que foram expostas por um tempo mais prolongado, situações de negligência emocional e física, a gente foi vendo que a clínica dessas pessoas tinha mais conteúdo que não estava no TEPT simples, né? Então, assim, já tem alguns anos que está se pressionando para ter um novo diagnóstico, para contemplar essas outras evidências que a gente começava a ver na clínica, com mais clareza, né? E aí, para o CID-11, para o DSM-5 ainda não veio, mas para o CID-11, que já está publicado e no Brasil deve entrar em validade a nova versão em 2025, né, que tem todo o processo de tradução, a gente tem o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático complexo, que ele vai estar mais relacionado a essa experiência mais estendida de situações adversas e traumáticas, e ele vai ter mais características. Ele vai ter aquelas 3 características do simples, da hipervigilância, as revivências e a evitação, mas ele tem outras características somadas, que é, por exemplo, a regulação do afeto. Essas são pessoas que têm muita dificuldade de se autorregular, elas se desregulam com uma facilidade. A janela de tolerância, que é aquilo que a gente fala que é onde a pessoa está regulada, né? O espaço onde ela tolera coisas e ela fica regulada emocionalmente, é como se ela fosse um pouco mais estreita. Então, são pessoas que vivem desregulação emocional com alguma frequência. A outra característica é um conceito negativo, uma distorção da percepção de si mesmo, que é uma característica muito frequente nessas pessoas. Então, são pessoas que a gente vê uma discrepância, sabe? Às vezes a pessoa, você vê que ela é muito competente, mas ela acredita profundamente que ela é incompetente, que ela é inadequada, que ela é insuficiente. E por mais que você fale, que você prove por A mais B que aquilo ali não, que ela não é aquilo, racionalmente, ela não
experimenta, ela não sente isso, ela sente realmente uma percepção muito negativa de si mesma, tá? E a outra coisa é as dificuldades de relação, né? As dificuldades relacionais, os conflitos relacionais, as dificuldades mesmo nas interações sociais. O que a gente está vendo é, digamos assim, de forma geral, as áreas cerebrais que ocorrem as adaptações são muito semelhantes. O que às vezes a gente vê é a diferença de intensidade e de complexidade das alterações nessas áreas que eu falei. Mas a gente precisa entender, pessoal, que esse novo, entre aspas, diagnóstico é recente e que a gente vai ter muita evidência e aprender muito sobre ele a partir de agora, que ele vira um diagnóstico parametrizado e que vários pesquisadores, vários estudiosos vão poder fazer uma comparação e um estudo a partir disso. Às vezes é difícil, né, a gente aprender com a ciência enquanto ela ocorre, mas essa é uma parte importante do campo do trauma também, né, que muito a gente está aprendendo enquanto acontece, né? Eu acho que essa segunda questão, né, que é a menos-valia que o indivíduo carrega, Uhum, ela tem uma demarcação muito interessante, porque eu falo que é interessante porque o indivíduo ele é uma vítima do trauma, uhum, mas a gente que trabalha e vê isso na clínica, né, não via-se com esse nome, mas via isso no dia a dia, é um sentimento de culpa uhum, imenso. uhum, É interessante, né? uhum, Por exemplo, eu tenho, você sabe, a minha clientela feminina é enorme, né? uhum, Eu tenho, o número de seguidoras é muito maior do que seguidores, né? Até porque os uhum, homens fogem dos problemas mentais, né? Quem está muito doente prefere não ver aonde está caminhando. Mas o fato é que muitas das minhas pacientes que sofreram abuso sexual na uhum, infância, por uhum, parte de pai e avô principalmente, né, de irmãos mais velhos, de tios, de padrasto, que é aonde mais acontece isso, uhum, elas esconderam porque elas se sentiam culpadas. uhum, Até aquele momento que ela contava, ela tinha uma uhum, vergonha de contar aquilo, porque tinha um sentimento de culpa de que ela permitiu, e uhum, muitas vezes ela gostou, uhum, muitas vezes ser colocado na cabeça da criança, né? uhum. Essa situação. Então, eu acho que isto é uma marca que a gente tem que pensar e que está constantemente nesse contexto, né? Uhum. A culpa e a vergonha são sentimentos muito frequentes nas experiências traumáticas, em especial na primeira infância. Eu acho que vale a pena explicar, talvez, algumas coisas, que ali na primeira infância, a criança, ela é totalmente dependente daqueles que cuidam dela, né? A gente precisa entender. E toda a regulação emocional, toda a obtenção das suas necessidades vem do exterior, né? Ela vem de fora para dentro, né? Vem do contexto para elas, né? Então, essa é uma fase que geralmente as crianças são muito autorreferenciais. Elas acham que as coisas são muito. Não é um achar consciente, digamos assim, né? Ela não elabora isso. Mas ela tem muito uma leitura que as coisas são sobre elas. Então, se o papai chega bravo e bêbado em casa, provavelmente foi algo que eu fiz que o irritou, né? Então tem muita essa leitura porque ela traz para ela essa responsabilidade porque ela é totalmente dependente daquele que está fora. Então ela não projeta, né? Então as coisas que acontecem muito nessa fase causam no futuro uma grande perturbação da percepção de culpa e responsabilidade. Né? São pessoas que se sentem muito responsáveis ou culpadas pelas coisas na vida, e muitas vezes elas não têm responsabilidade nenhuma.
Tem um outro aspecto que eu acho importante também, que poucas, então como essa parte da negligência não era tanto pesquisada e estudada, as terapias, as intervenções que a gente tem mais, elas eram mais focadas e estudadas no trauma mais agudo. Então, tem alguns estudiosos hoje que estão desenvolvendo modelos mais focados nesses casos de negligência ou abuso ali na infância. E uma coisa que a gente percebe é que boa parte das pessoas que viveram essas circunstâncias, elas não chegam na fase de se reconhecer vítima ainda. Elas ainda não têm a percepção de que algo ruim lhes aconteceu. Elas estão em fases anteriores, que a primeira que a gente determina é como se fosse um vazio, a pessoa não tem muito uma definição de personalidade, de quem ela meio se mistura onde ela chega, ela não tem muito esse senso de eu. E a outra fase é uma fase que a gente chama de uma fase do defeito, que é essa fase onde muitos estão, que eles acham que tem um defeito dentro deles, por isso que as coisas aconteceram com eles, que eles são culpados, defeituosos, inadequados. Né? Então, muitas vezes, para a pessoa poder superar todo esse trauma, nós vamos ter que ajudar ela a passar para outras fases, se reconhecer vítima, saber que coisas ruins aconteceram com ela, depois se tornar mais uma percepção de sobrevivente, coisas ruins me aconteceram, mas eu consegui superar, elaborar, sou maior do que isso, e depois se tornar pessoa, coisas ruins e difíceis aconteceram, mas eu sou uma grande gama, alguém inteiro e pleno, assim, né, vivendo. Então, isso é um aspecto muito importante da gente entender que muitas dessas pessoas ainda acham que as experiências negativas são sobre elas, por culpa delas, né? A Karen Takeda colocou que é assim, meu, vivenciei coisas que não pude lidar bem na época e outras que guardei no esquecimento. Hoje, adulta, identifiquei. E agora acho difícil encontrar um caminho para lidar ressignificando. Eu quis ler a fala dela. Obrigado, Karen, por dividir com a gente a sua experiência. Isso é importante, é muito corajoso, né? Tem muita gente não dá conta, mesmo sendo escrevendo e as pessoas não te vendo, muita gente não consegue fazer isso. Mas eu queria usar isso para a gente dar um salto, que é o salto sobre os tratamentos dos traumas. E você, nesse caminho, né, que a gente acompanha a sua formação aí desde muitos anos, você foi fazendo diversas formações e depois eu acho que é isso que você está fazendo. Nós depois vamos falar do cura, a gente faz questão da gente poder, as pessoas terem ideia do que você está realizando. Mas assim, quais são os caminhos, quais são as coisas que as pessoas podem buscar e que podem auxiliar no tratamento do trauma? Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa em relação ao trauma é ter um pouco de clareza, assim, aquilo que eu falei, o trauma tem uma manifestação que é um espectro. Eu tenho desde pontos cegos, que eu posso trabalhar em desenvolvimento humano, até um sofrimento mais importante, né? Então, cada um desses espectros, a gente vai ter caminhos diferentes, né? Mas antes de falar isso, eu queria agradecer também a Karen, né, que falou, que trouxe a fala, realmente se expor, assim, às vezes nesses espaços é difícil, então eu agradeço. Eu lamento, eu sempre falo isso, eu lamento muito, porque toda criança merecia ter sido bem cuidada, bem amparada nos seus primeiros anos de vida, todo ser humano, né? Então, lamento que coisas ruins te aconteceram. Muito do caminho de tratamento vai depender disso, de onde a pessoa está, do quanto de sintoma ela tem, do perfil de regulação. Por isso que eu falo assim, o tratamento do trauma é um tratamento muito individualizado. Algumas pessoas que não estão em tanto sofrimento, elas vão encontrar refúgio
em meditação, elas vão encontrar refúgio na atividade física, elas vão encontrar refúgio em grupos, em tendo relações de grupo, grupo de dança, grupo de arte, né? Então, assim, cada um vai encontrar um caminho. Mas no trauma, uma perspectiva que é muito, muito importante. Todo passo que a gente dá, a gente precisa ter experiência de segurança. O caminho do trauma, eu brinco que ele é uma via de mão dupla. Você pode curar ou você pode retraumatizar. Então, o trauma é uma quebra da experiência de segurança. A gente tem uma experiência de perigo, de ameaça. Então, a cura dele está em construir processos e caminhos que regenerem essa experiência de segurança, né? Então, cada passo que a gente tem que dar com essa experiência de segurança. E experiência de segurança não quer dizer que não vai haver desconforto. Muitas vezes vai haver desconforto, mas você tem que estar com recurso para lidar com aquilo que você está lidando. Se o trauma é experiências que foram acima da sua capacidade de lidar com elas, seja qual for o caminho que a gente vai percorrer, tem que ser de acordo com os recursos que você tem a cada momento e a gente vai desenvolvendo cada vez mais recursos. Isso é muito importante dentro do percurso do trauma. Para casos mais, né, da nossa área mesmo, a gente vai ter o processo terapêutico, a gente vai ter, às vezes, ajuda de medicação, né? O processo terapêutico hoje, a gente tem a mais, assim, né, a TCC focada em trauma, a gente tem o EMDR também como uma das opções, muitas outras tentativas e processos estão surgindo, e a gente vai ter mais respostas sobre o seu benefício agora, com mais estudos saindo sobre o TEPT complexo. Então, essas coisas ainda também vão melhorar. Mas quem trabalha na área já tem um arsenal, digamos assim, já tem um repertório de opções que vão além dessas que eu falei. E a medicação, em alguns casos, também vem bem indicada, vem bem colocada, né? Mas muito da definição do caminho é de acordo com o local que a pessoa está. Às vezes, dependendo de crença, comportamento, depende do que está impactando para a gente dar o melhor direcionamento. Você falou aí em MDR, que a gente sabe, né? Parece uma linguagem fácil, É mas tem um verdade. monte de gente aqui. Você falou de TCC, Aham. como traduzir, porque Ótimo, o povo vai ótimo. falar que nós estamos Não, e mandando está códigos certíssimo. secretos, né? Não. A TCC é um modelo terapêutico que é a terapia cognitivo-comportamental. O EMDR é uma terapia de reprocessamento de traumas. Talvez muitas pessoas vão conhecer ela através daquela coisa dos movimentos dos olhos, que muito tempo foi o estímulo que a gente usava bilateral. O MDR, ele é uma terapia que reproduz o que o nosso corpo já faz enquanto a gente dorme, que são esses movimentos oculares, que o nosso cérebro trabalha as memórias enquanto a gente dorme, só que a gente faz isso com a pessoa acordada e a gente evoca memórias específicas para que a gente possa conduzir o reprocessamento dessas memórias, tá? Mas hoje a gente usa outros estímulos também. A gente tem estímulo tátil, né? Uma coisa que fica vibrando na mão, a gente tem o sonoro, a gente fica com o fone ouvindo um sonzinho de cada lado, mas são o que a gente chama de estímulos bilaterais, que são feitos para trazer o reprocessamento de memórias traumáticas e o alívio do desconforto que essas memórias, mesmo não conscientes, podem gerar nas pessoas. É muito interessante, né? Porque a primeira vez que eu fui ler sobre o MDR, né? Porque um cliente meu falou comigo assim: ah, me mandaram fazer uma coisa, eu não vou voltar lá não, tem que bater no peito, fazer uns negócios assim. Ele, ele achou que o troço era parecendo meio ou mágico ou alguma picaretagem, né? E eu fui Ah, me lembrando quando é, eu eu estudei neurolinguística. Você trabalha uhum, muitas dessas coisas das leituras corporais, trabalhar com toque, com uhum, ancoragem, uhum. com reprocessamento para diminuir a força de determinadas memórias, determinadas coisas.
E eu falei assim, de vez em quando o povo vai mudando os nomes das coisas, aprimorando, claro que eu Uhum, fui vendo o quanto que era aprimorar, mas o quanto que isso é importante e que as pessoas precisam entender, né, que hoje essas técnicas, esses trabalhos, eles passam por pesquisas. uhum, Quando eles chegam a, a serem indicados, eles têm um valor. É claro que a uhum, gente tem que ter o cuidado de quem vai estar manejando isso tudo, se a pessoa uhum, tem uma formação, se ela tem um uhum. conhecimento claro disso, né? Sim. É, Existem contraindicações para essas técnicas? Essas técnicas podem trazer efeitos colaterais para a vida da uhum, pessoa? uhum. É, a gente não tem contraindicações absolutas, né? Mas, como eu falei, a gente avalia o estado de prontidão da pessoa. O corpo ele já tem uma sabedoria muito grande que muitas vezes ele não disponibiliza para a gente conteúdos que a gente não está pronto para lidar com eles, né? Já existe essa sabedoria, mas no MDR também a gente tem um cuidado muito grande. Qualquer pessoa que trabalha com trauma, ela precisa ter um cuidado muito grande por causa daquilo que eu falei das duas vias, a via da cura e a via da retraumatização. A gente precisa a todo custo evitar que a pessoa traumatize mais, né? Então a gente não pode forçar um reprocessamento, se a pessoa não tem recursos nem ferramentas, a primeira coisa, a primeira fase que a gente fala no reprocessamento, no MDR, é fase de preparação. Às vezes é uma fase que vai durar tempos, a gente trabalhando com aquela pessoa, ferramentas de autorregulação, ela vai mais projetar para o futuro e fazer exercícios de se imaginar com certas capacidades, né? Porque o nosso corpo também responde ao que ele imagina. Então, assim, às vezes a pessoa ela não vai direto para o MDR, ela nem tem indicação. Eu acho que sempre para mim é uma avaliação muito individual, e principalmente dos casos com mais sintomas, com mais queixas, porque a gente tem que escolher caminhos que aquela pessoa tem recursos para lidar e que não vão expor ela a algo que ela ainda não está preparada, né? Às vezes, até, por exemplo, a meditação, que é uma coisa que é super assim, né, para todo mundo, mas tem gente que experimenta desconforto e mal-estar dependendo da história e do tipo de regulação pessoal. Então, eu tenho pacientes que eu não indico meditação, né? Que eu vou indicar antes da meditação outros processos que vão ser mais dentro da janela de tolerância. Para algumas pessoas, ficar tranquilo, abaixar, está fora da janela de tolerância dela. Então, você tem que ir mediando de acordo com a experiência de cada um e o tipo de regulação emocional de cada pessoa. É, você falou agora de meditação, né? É Uhum, algo que você foi buscar, é algo que você pratica. E você podia falar um pouco da sua experiência, principalmente porque grande parte das pessoas que estão aqui, estão vinculadas ao meu canal, são pessoas que têm um interesse muito grande em uhum, espiritualidade. E ainda, a gente sendo ocidental, muita gente tem dificuldade de entender meditação, se meditação é para o cérebro ficar quieto, ficar no zero, vai limpar a mente, não vai ter nada, é um uhum, resetar completo das coisas. Como é que fala uhum, dessa experiência pessoal e profissional que você tem com a questão da uhum, meditação através do mindfulness? uhum. É, a gente fala que a meditação não é esvaziar a mente, né? Esse é um aspecto muito importante, que às vezes muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, não consigo meditar, não consegui ficar com a mente vazia. Eu falei, é porque você não estava tentando meditar, isso aí que você estava fazendo é outra coisa. Se você conseguir parar seu coração de bater, talvez você consiga parar sua mente de pensar, né? É, então, a meditação é sobre a gente encontrar um foco para nossa atenção não ficar só nessa flutuação
que muitas vezes a gente tem vivido nessa distração, né? Então a gente pode ter como foco a respiração, a gente pode ter como foco as sensações do nosso corpo, a gente pode ter como foco os sons, a gente pode ter como foco os pensamentos que vão surgindo. Então a meditação ela é um processo de prestar atenção no aqui e agora, com foco, né? E eu acho que diferente que muita gente acha que a meditação é sobre a gente esvaziar a mente. Por consequência, de longos, de prática, de desenvolver uma habilidade, você pode desacelerar essa quantidade de pensamento, ou ficar mais tempo focado sem que pensamentos atravessem. Mas durante o processo de meditação é isso, você vai estar prestando atenção na sua respiração, vai surgir um pensamento. E aí você vai observar que isso aconteceu e vai voltar para sua respiração. Daqui a pouco vem outro pensamento. Dependendo de como você está no dia, vai ter muitos pensamentos. Dependendo de como você está no dia, pode ter menos. Mas cada vez que você vai treinando mais essa habilidade, você vai conseguindo mais trazer a sua atenção para aquilo que você escolheu observar, né? Eu acho que esse é um aspecto importante das pessoas saberem diferenciar. E como que a meditação ajuda a pessoa dentro da perspectiva do trauma? Uhum, uhum. Uma das coisas que eu acho que a meditação ajuda na perspectiva do trauma, não sei se, né, quando eu falei lá no início, tem gente que entrou depois, como uma resposta de alteração, que nosso corpo se adapta às experiências traumáticas e que elas permanecem ativas em nós, são alterações do nosso sistema nervoso autônomo, né? A gente fica com uma resposta simpática de luta e fuga, ou mesmo de colapso, mais ativas. A meditação, ela ajuda um pouco na regulação desse sistema nervoso autônomo. Então, ela ajuda a gente a entrar mais naquilo que a gente chama de estado de descanso, de digestão, né, de pausa, de conexão, no estado mais parasimpático, que a gente diz assim. Então, ela é um dos exercícios que consegue ajudar a gente a ter mais essa regulação no final das contas. Um outro aspecto que eu acho muito importante da relação de meditação com o trauma é que a memória traumática, ela é uma memória, digamos assim, disfuncional, ela não separa muito os tempos, ela não é uma memória linear, ela não fica registrada separado passado de presente. Então, muitas vezes a gente responde a coisas agora como se a gente estivesse vivendo coisas que já aconteceram. E como o mindfulness tem muito esse foco em trazer a nossa mente para o presente, ele pode ajudar a gente nessa separação. Ajudar a gente a não só responder com o passado, mas responder com o agora. Então, ele também ajuda a gente nesse treino mesmo da mente a responder as situações, a criar um espaço entre o estímulo e a resposta, né? Que eu brinco assim, quando a gente ativa o trauma, a gente reage, né? Quando a gente não ativa o trauma, a gente responde. Então, o mindfulness vai ajudar a gente a diminuir essa reatividade, a aumentar a capacidade de responder, né? Então, eu acho que esses são aspectos muito importantes da relação de mindfulness e trauma. Uma coisa que eu acho que é importante reforçar para quem está acompanhando é porque quando a gente traz algumas técnicas, como as técnicas que foram reunidas em Mindfulness, para as pessoas tem duas perspectivas mágicas. Uma perspectiva mágica é que aquilo é mágica, então ele descrê daquilo e não caminha. Outro é uma questão que é uma questão muito presente na pessoa humana. Todos nós gostamos muito de milagre. Quando eu falo isso, o povo fica muito incomodado. A gente adora milagre, mas a gente quer milagre que não dá trabalho, né? Eu me lembro um dia que eu falando disso, que eu não acreditava em milagre, aí uma pessoa que é cristã, falou assim, mas o senhor vê, no Velho Testamento, Deus mandou o pão, né, o maná que caiu do céu e o mel que jorrou das pedras. Né?
Eu virei e falei assim, mas aqui ficou caro demais. 40 e tantos anos rodando no mesmo lugar, sem chegar no lugar que queria, o mínimo que Jeová tinha que dar era o melzinho com pão, porque o povo merecia mais coisa. Aí eu falei, olha, parece que eu estou criticando, mas não é não. Aquilo que nós consideramos um milagre é uma construção da criatura através da sua fé, através do merecimento dentro de uma perspectiva. E Uhum. a técnica, ela não é um milagre. Uhum. Você não vai fazer um dia de meditação e resolver esse problema. Você não vai Uhum. fazer um exercício de atenção plena e vai conseguir ter atenção plena. Uhum. Mas Uhum. o indivíduo tem que entender que tudo isso tem esforço, né? Uhum. Uhum. E a vontade dele e a proposta dele em buscar Uhum. ajuda e cura é fundamental para toda essa perspectiva, né? Uhum. E falando de cura, eu gostaria que você falasse do seu trabalho, do que você Uhum. está fazendo, fala aí do retiro, é um retiro, né? É um É, internato, né? é Né? uma De imersão. imersão dentro o cura, que é esse trabalho que você está fazendo. Uhum. Eu gostaria que Uhum. você começasse contando a história Uhum. do que você chegou no cura, porque eu achei tão bonito. Outro dia, ouvindo você falar no seu Instagram, eu acho que isso é muito interessante para todo mundo. Uhum. É, o cura eu acho que é um resultado das minhas perguntas aí nos últimos anos, e eu acho que também é um resultado da minha busca interna, né? Da minha criança aí no mundo. Eu acho que ele, de forma mais profissional, começou ainda na faculdade, no segundo ano de faculdade, quando eu aprendi sobre os determinantes sociais de saúde. Eu aprendi que uma série de condições, como saneamento básico, condições socioeconômicas, culturais, elas iam ser determinantes para aquele indivíduo ter mais ou menos saúde. E aí, quando eu me deparei com aquilo, eu falei, nossa, por que sabendo disso? Sabendo que se a gente intervir nos determinantes sociais de saúde, a gente vai ter muito mais saúde na população, a gente foca todo o nosso esforço em tratamento e diagnóstico. Por que também não tem um esforço maciço na parte de investir nos determinantes sociais de saúde? Então, essa foi a minha primeira pergunta. A pergunta era, por que a gente sabe o que precisa fazer e muitas vezes não faz? Não só em relação a isso, mas em várias coisas da vida, né? Então, essa foi uma das primeiras perguntas, assim, que eu tinha em mente. E aí, ao longo do caminho, quando eu decidi fazer medicina do trabalho, eu percebi que eu estava numa relação de conflito, né? Muitas vezes, entre trabalhador e o empregador, entre líderes, liderado, entre áreas. Eu me via numa área, às vezes, muitas vezes, de conflito. E eu achava interessante que na formação não tinha nada que me ensinava sobre mediação, e nem por que surgiam esses conflitos, ou como esses conflitos surgiam e como lidar com eles, né? Na psiquiatria, eu sempre tinha essa pergunta: será que tem coisas a mais que estão fazendo com que a gente tenha uma curva crescente dos transtornos mentais? Por que algumas pessoas respondem bem a medicações, outras pessoas não respondem? Então, eu tinha essas perguntas, né? E aí eu fui buscando essas várias ferramentas, o mindfulness, a compaixão, a não violência, os estudos de trauma, e eu percebo que muitas das respostas as minhas perguntas, ela vem do trauma. Seja o trauma individual ou o trauma coletivo, social, né? Que a gente pode falar os traumas pós-guerra, traumas do colonialismo, da escravidão. São muitos traumas que a gente tem por aí. E o cura, ele para mim é uma forma de eu juntar tudo isso. Assim, eu falo que o cura é um grande mapa. Ele é um mapa para fazer você entender por que você comporta como comporta, por que você acredita da forma como você acredita, por que você se regula emocionalmente da forma que você se regula, não mais por uma explicação moral, que é o que a gente costumava fazer, porque você é certo, que você é errado, que você é bom menino, que você é má menina, mas muito por uma perspectiva
do desenvolvimento humano, da fisiologia, do processo evolutivo, das questões sociais e históricas. Então, ele traz no início esse grande mapa da gente entender um pouco mais as relações, os conflitos, como que a gente age no mundo, por que que a gente age da maneira que a gente age. E a partir daí, o cura traz um processo de cura, né? Ele é um percurso de cura. E o que eu acho muito importante no cura é muito isso, é fazer com que a pessoa entenda sobre ela e sobre como ela age, sobre como outras pessoas agem, e sair só dessa conversa moral mesmo das coisas. Fulano é isso, fulano é aquilo, só dos rótulos, entender com um pouco mais de profundidade. Eu brinco que quando a gente olha para a planta, a gente consegue entender que a planta que não está crescendo precisa de mudar o solo, o espaço, o tamanho do vaso, a qualidade da terra. Mas um ser humano que não está comportando como a gente gostaria, a gente só consegue pensar que é porque ele é inadequado ou ele é defeituoso. Então, eu trago um olhar diferente para os nossos comportamentos, ações, pensamentos, sentimentos, e trago esse percurso que é dividido em algumas fases. A primeira fase que seria para dentro, né? Eu não transformo nada se eu não transformar de dentro para fora. Então, é uma fase muito de você identificar e mapear bastante sobre você e ver quais ferramentas fazem mais sentido para o seu perfil. E, inclusive, saber se você precisa de outros tipos de ajuda, além daqueles que a gente vai trabalhar em conjunto dentro do cura. E aí, a próxima fase é para as relações, né? Para a gente começar a levar para fora os recursos, então, muitas ferramentas para as relações. E a última fase é o que eu chamo de legado, né? É a fase de projetos, que vem muito do que eu aprendi com a teoria U, de sistemas. É a fase que eu vou te ajudar a planejar a continuidade. É como que você continua a partir dali, como que você faz projetos de propósito para sua vida, qual é o legado, é o seu desmanchar no mundo, né? A serviço do mundo. A partir dali, porque a cura também vem disso, da gente entregar para o mundo, não só receber, né? Então, é mais ou menos isso que é o cura. E a imersão é sobre esse mapa e sobre essa primeira fase de mergulho e ferramentas para dentro, né? Para encontrar a fonte que eu falo mais límpida, nosso ser mais autêntico. E fala para a gente quando é que vai acontecer essa imersão, como é que as pessoas que se interessarem podem se inscrever, Uhum. né? Desde já lembrando que essa live hoje vai ficar no Instagram, né? Porque normalmente ela não fica, porque eu estou fazendo sozinho, eu gravo no computador, depois ela vai para o YouTube. Mas ela, antes de ir para o YouTube ser processada, ela vai ficar aqui, então é importante porque nós vamos colocar aí os dados para poder as pessoas Uhum. procurarem e poderem fazer essa imersão, né? Sim. Vai ser de 18 a 21 de abril. Agora, no mês que vem, numa cidade chamada Nazaré Paulista, perto de São Paulo, e nós vamos ali agilizar São Paulo, Nazaré, para quem estiver chegando por São Paulo, né? E aí a gente começa na quinta, no final do dia, e sai domingo, no horário do almoço. Então, é um retiro de muita prática e muito aprendizado. E espaço também de descanso e silêncio que a gente precisa digerir, né? Então, assim, é para as pessoas saírem de lá com um mapa, com uma solidez de caminho a percorrer, né? E depois do retiro a gente acompanha essas pessoas por 4 meses ali, aquele grupo, é claro que o grupo pode permanecer, mas a gente vai trazer material, vídeos que a gente já usa no próprio Cura, que é extensivo, né? Que é o pessoal que está fazendo em 1 ano aí o percurso. E como é que as pessoas podem fazer para se inscreverem para esse percurso, né? Claro. Pode me procurar lá no meu Instagram, lá tem um link de inscrição, mas também pode me mandar mensagem pelo Instagram, que eu apoio. Mas lá tem o linkzinho da inscrição, que depois eu compartilho com você. Então, tá.
Então, nós também vamos colocar lá um link para que as pessoas. Eu queria agradecer, minha querida, é bom te ver. A gente está com saudade, daqui uns dias vamos encontrar, juntar Então, a família Trapo toda. Tem anos que não junta a família Trapo, você já teve oportunidade, mas hoje tem gente nova na família Trapo, então a festa vai ser bem maior. Mas um beijo, um beijão no filhão. Muito obrigado pela possibilidade. Deixo aí para você poder falar aí as suas últimas mensagens, falar alguma coisa ainda que você queira uhum, e dar a sua despedida aí para as pessoas. claro. Obrigada, Roberto, pelo convite. Esse é um tema que eu tenho muito amor e principalmente por ensinar as pessoas uma nova perspectiva, um novo entendimento, um novo caminho, em relação ao trauma. Mas para mim, muito esse campo do trauma não é sobre entrar em contato apenas com experiências e situações desafiadoras, mas é sobre a gente encontrar o nosso maior potencial, a gente viver uma vida plena. Eu brinco que não é para apenas sobreviver, a gente veio aqui para viver também. E eu acho que esse caminho de aprendizado e cura dos traumas, ele é para isso, para que todos possamos ter vida plena, e desfrutar da vida, né? Eu, muito obrigado, e isso é muito importante, porque a gente não trabalha com trauma só para encontrar e ficar cutucando a ferida. É o contrário, é para aprender com a ferida, a construir fortaleza, a ter potencialidades para ser pessoas mais felizes, né? E Uhum, quando isso acontece, é muito bonito, né? Na sim. experiência de trabalho da gente, quando a pessoa consegue, através do trabalho psicoterápico, através da própria espiritualidade dela se transformando e construindo, você vê um alívio, muda o rosto, a pessoa Uhum, rejuvenesce, é uma coisa muito importante. A gente não fala de trauma só para cutucar e exatamente. descobrir e falar que Uhum, fulano foi ruim e te fez mal, né? uhum, É para a gente aprender. Então, sim. lembrando mais uma vez, todo mundo, nós estamos deixando gravada essa live no nosso Instagram. Vamos compartilhar com a Mel no canal dela. Lembrar também que todas as terças-feiras nós temos uma live e a semana que vem eu vou ter outra convidada. Né? Eu vou trazer uma escritora, Andrea Taubani, que é uma escritora que trabalha com livros infantis para trabalhar traumas infantis, Olha que né? legal. A questão do abuso sexual, Uhum, a questão do racismo. Ela tem um trabalho ativo e ela tem um trabalho muito interessante. É uma pessoa que já ela participa de diversas feiras trazendo essa experiência, vai a escolas, faz esse trabalho com pais, embora seja da área de educação, ela tem um trabalho todo voltado nesse contexto. E nós vamos aproveitar, porque na próxima terça-feira é o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, nós vamos juntar duas coisas. Vamos juntar a literatura, o pessoal poder ver os livros dela. A gente tem alguns livros dela, é uma grande amiga da gente. E vamos falar continuar falando sobre isso numa outra perspectiva, muito legal. né? Muito legal. Inclusive na perspectiva da prevenção, através Sim. dos livros, ensinar as crianças a se protegerem de determinadas situações dentro da família, na sociedade, na escola. Então, acho que é uma Uhum, experiência bastante interessante. Até muito lá, legal. um beijo no coração de todo mundo. Até nosso próximo encontro. Todos os dias nós estamos no Instagram trazendo uma mensagem de saúde e espiritualidade para todos.